Sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira de 6 videoaulas do projeto de ensino suplementar Educação, Política e Práticas Pedagógicas em Tempos de Distanciamento Físico. As videoaulas estarão disponíveis todas as quartas-feiras até o dia 29 de julho aqui no canal. O tema da nossa conversa de hoje é qual a importância da política? E para compreender melhor esse assunto, nós conversaremos com a professora doutora Andréa Quintanilha, com o professor doutor Pedro Ximenes e com o professor mestre Vitor Varela. E para início de conversa, nós gostaríamos de saber da professora Andréa por que é que tem sido tão difícil falar de política, sendo esse um assunto tão importante em nossas vidas. Nós sabemos que há muitas pessoas que não gostam de política e geralmente acham que política está atrelada à corrupção, a coisas que não vale a pena se envolver porque gera polêmica. E é uma temática muito importante porque ela diz respeito à nossa vida. A nossa vida em sociedade, a interação social com os homens, com o diferente, e ela é muito importante. Então eu trago hoje para a nossa reflexão, para quem desejar aprofundar na temática, uma filósofa política alemã de origem judaica chamada Hannah Arendt. Ela é uma filósofa que ela se preocupava com essa questão da política, porque ela está vivendo ali no pós-guerra, está escrevendo ali naquele período, final da década de 40, 50, e ela está diante de catástrofes, né? Vivenciando aquela catástrofe, vivenciou o totalitarismo nazista, o totalitarismo comunista, o stalinismo. Então, são questões complexas que a humanidade está envolvida, que colocam em risco a sua própria existência no planeta, né? Então, muitas questões são demandadas naquele momento, e essa obra que eu estou trazendo para vocês conhecerem e se desejarem se aprofundar, o que é política, é uma obra póstuma. Então, são fragmentos do que ela vinha escrevendo e foram compilados por Ursula Lutz, e ela está escrevendo na década de 50, e esse livro só é publicado em 1993. Esse fragmento das obras, de coisas que ela vinha escrevendo. E eu acho essa obra interessante, e a autora me interessa, ela é uma pensadora bastante influente do século XX, e ela tem uma característica que me agrada enquanto pensadora, que ela faz uma associação entre realismo e idealismo, na medida que ela é realista por reconhecer que esse mundo em que nós vivemos, dentro desse sistema capitalista, ele tem uma série de mazelas, né? E ela não descarta isso, e vê também as questões da política prática com certas ressalvas, né? Para onde nós estamos indo com esse tipo de condução política, dentro desse modelo de sociedade tão desigual, tão excludente, que gera catástrofe, que gera guerra, que gera morte, que gera genocídio. Ela enxerga essa capacidade essa possibilidade de destruição da humanidade pelo homem através da política, mas ela também enxerga a possibilidade de nós darmos outro destino à nossa existência, também através da política, porque para ela, livre agir é agir em público, e público é o espaço original da política. Ela não se entregou ao pessimismo, muito menos ao cinismo. Ela acredita na possibilidade de começarmos de novo, de fazermos a coisa ser diferente. Então, até nesse livro, ela fala numa questão do milagre. Ela acredita no milagre no sentido de que nós somos, a nossa própria existência é um milagre, se a gente for parar para pensar com cuidado, né? Como que essa humanidade surge no planeta e se torna o que nós somos hoje. Então, se nós temos uma trajetória que, de uma certa forma, está aliada ao milagre, nós também podemos, no coletivo, em interação social, entendendo a política como espaço da liberdade, em que os diferentes
buscam soluções para os seus problemas coletivos e que nós devemos não abandonar a política por acreditar que ela tem ligações com que você quer se afastar, porque como ela fala mais à frente nesse livro, que quando você se distancia da política, quando você se considera apolítico, você fortalece a autocracia, o totalitarismo e o racismo. Por quê? É na interação social que nós podemos construir uma sociedade melhor. Ninguém vai conseguir construir uma sociedade melhor se não entender que o espaço da política é o espaço da interação. Para Hannah Arendt, liberdade e ação política são sinônimos. A liberdade existe onde a condição plural do homem e da mulher não sejam desconsideradas, sendo nada mais que ação. Em outras palavras, o indivíduo só é livre enquanto está agindo, nem antes e nem depois. Nós só seremos livres se nós estivermos agindo, e essa ação se dá no espaço público, no espaço da polis, né? Do espaço público. Então, como a nossa tradição ocidental, ela bebe na fonte de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, né? Até mesmo Platão, Parmênides tinham essa desconfiança da política. Então, não, você que está me assistindo, se por um acaso você tem alguma desconfiança com relação à política, saiba que vem acontecendo isso há muito tempo. Então, desde Platão há essa desconfiança com a política, mas o importante é a gente tentar compreender que essa desconfiança ela só atrapalha os rumos que nós queremos dar à sociedade, porque as decisões e as deliberações elas acontecem em interação. Então, enquanto nós não entendermos o nosso papel dentro dessa sociedade, a importância do nosso papel político nessa sociedade, e não necessariamente precisa ser um político com cargo eletivo ou ocupando determinados postos de poder, mas política fala de poder, fala de decisão, mas fala também, e principalmente, e é por isso que eu trago Hannah Arendt, fala também de interação social. A existência dos homens e das mulheres em interação social se dá pela política, e não entendendo a política como um meio, mas a política como um fim, porque ela é um espaço de liberdade. Então, essa é apenas uma possibilidade de reflexão. Nós temos outros autores igualmente importantes e profícuos, mas a Hannah Arendt, ela para mim, por ela ter essa transitar entre o realismo e o idealismo, ela me traz renova minhas forças, as minhas energias diante de um quadro, de um contexto social tão desfavorável que nós vivemos, né? Um contexto de recessão democrática, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que as questões das instâncias democráticas, os debates estão cada dia sendo considerados desnecessários, a política sendo demonizada, sendo tratada com desdém, a ciência sendo tratada com desdém. Então, nós estamos num momento particularmente importante de transição sistêmica, que convocar Hannah Arendt para pensar a política é um momento que eu penso que é importante, porque para ela a ação política ela é entendida por Hannah Arendt como liberdade. E não é uma utopia, mas uma possibilidade sempre aberta, sendo esta a promessa da política, garantir a nossa liberdade de sermos diferentes, de pensarmos diferentes, de termos orientações sexuais diferentes, de termos escolhas religiosas diferentes. Então, o espaço do convívio coletivo, do diferente, ele só pode ser possibilitado através da política. Então, a importância da política é a garantir a nossa liberdade,
e garantir que nós possamos construir um mundo mais igualitário, mais justo, porque somos nós, enquanto agentes da história, em interação com o outro, guardando todas as possibilidades de imprevisibilidade que fazemos a nossa história. Agora nós gostaríamos de saber do professor Pedro Ximenes quais são as indicações de leituras para aqueles que estão iniciando agora, que querem saber um pouco mais sobre política. Jonathan, muito interessante essa sua pergunta. Eu tenho certeza que os cursistas vão querer buscar leituras complementares para aprofundar nesse tema da política, né? E quando a gente trata desse assunto, né, a gente lembra logo da obra Política de Aristóteles, em que ele trata da ideia da mulher e do homem como animal político, né? Então, já demonstrando essa ideia de que a política se refere à polis, né, ao espaço público em que todos intervêm, né, e que de alguma forma está relacionado, né, à vida pública e às decisões da sociedade, né? Além disso, tem a obra O que é Política, da Hannah Arendt, né, que já foi mencionado pela professora Andrea. Já no âmbito da sociologia, tem a obra A Política como Vocação, né, do Max Weber, em que ele vai tratar de várias características, né, da política. Uma delas, ele trata do conceito do Estado e traz o Estado como aquela estrutura, o aparato que detém o monopólio legítimo da força, né? Vai trazer também as formas de legitimação da dominação, né? A tradicional, a carismática e a racional legal, e também discute a ideia dos dois tipos, né, do político, aquele que vive da política e aquele que vive para a política. Então, acredito que sejam obras muito interessantes para quem quer aprofundar no assunto. Quem procura uma obra mais introdutória, eu recomendo o livro Política, Quem Manda, Por que Manda, Como Manda, do romancista brasileiro João Ubaldo Ribeiro, publicado, né, pela editora Objetiva. Então, nesse livro, ele vai tratar como a política interessa a todos e a cada um, né? E para fazer essa discussão, ele vai trazer outras noções, outros conceitos, como de poder, Estado, democracia, ditadura, governo, sistemas eleitorais, enfim, né? E ao final de cada capítulo, ele traz uma série de questionamentos, né, que estimulam o leitor a fazer o trabalho reflexivo ou até mesmo produzir, né, suas dissertações, seus textos, suas redações, né, para ajudar nessa tarefa mesmo reflexiva sobre o tema da política. Um dos conceitos que ele vai trazer na sua obra, né, é a ideia de que a política é o estudo e a prática da canalização de interesses com a finalidade de conseguir decisões, né? Inclusive essa ideia de decisão, de conseguir decisão, vai impactar, né, em outro conceito que é o de políticas públicas, que a gente vai ver mais à frente em outro momento. Bem, e o João Ubaldo Ribeiro também traz a ideia, né, de que a política, no final das contas, de fato é uma profissão, né, daqueles que se dedicam a influenciar a condução, né, de quem vive na sociedade. É também uma arte, né, que requer um talento especial, né, de quem a pratica, né, uma sensibilidade especial, um jeito especial, enfim, nessa capacidade de persuadir as pessoas. É uma filosofia, né, que coloca indagações, questionamentos muito pertinentes, como, por exemplo, por que alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer, né? Ou então as pessoas são boas ou más, né? E quem que faz elas boas ou más é a sociedade, né? Ou então ainda, mulheres e homens precisam de um governo forte, né? Sim ou não? Né? E por quê? Então, assim, são questões muito relevantes, né, no que diz respeito ao destino das sociedades. E, por fim, a política, ela pode ser sistematizada do ponto de vista científico, né, ser objeto da ciência, né, a respeito de como os sujeitos se conduzem em relação ao poder. Então, é uma obra que eu recomendo justamente para aqueles que querem uma leitura mais introdutória. Agora, para quem busca uma síntese de cunho mais filosófico e científico, eu recomendo a obra Os Clássicos da Política, publicada pela editora Ática. Foi um livro organizado pelo cientista e professor, né, Francisco Correa Efort, e a obra está dividida em 2 volumes. No volume 1 são pensadores mais do século XVI ao século XVIII, como Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Já no volume 2 são pensadores mais do século XVIII e XIX, como Kant, Hegel
Tocqueville, Stuart Mill e Marx. Então, é uma obra que traz uma compilação do pensamento, do que cada autor desse refletiu, né, em seus livros, e assim cada um pode ter uma visão geral, né, sobre a teoria política e sobre também a filosofia política. Por fim, se você está buscando mais obras para trabalhar com o público infantil ou infanto-juvenil, eu recomendo o selo Boitatá, né, que é publicado pela editora Boitempo. Tem muitos livros interessantes que podem ser trabalhados com os pequenos, né? E aqui eu vou destacar duas obras. Uma delas se chama O que são classes sociais, né, que é um livro que expõe de um jeito simples algo extremamente complexo, né, que são essas dinâmicas sociais e políticas que estratificam a nossa sociedade. Outra obra, né, interessante dessa coleção é A Democracia Pode Ser Assim. Né? Então, assim, partindo do exemplo do Recreio, é possível trabalhar questões como cidadania, eleições, partidos políticos, a importância do voto, direitos humanos, enfim, é um grande convite, né, para trabalhar, né, e discutir esse tema entre crianças e adultos e dialogar como a política interessa a todos e a cada um. E trazendo agora o professor Vitor Varela para a nossa conversa, nós gostaríamos de saber dele qual a relação que há entre a política, o engajamento coletivo e a educação. Falar sobre política, organização política, é lembrar de frases comuns, como eu não gosto de política, política é um assunto que não serve para nada, mesmo quando as pessoas falam sobre política sem saber exatamente o que é política. A filósofa alemã Hannah Arendt diria que política é algo imperioso para a vida humana, cuja tarefa e objetivo é garantir essa vida no sentido mais amplo. Husserl, por sua vez, focaria no conceito de política como algo relativo ao exercício, à manutenção do poder dos governos. Marx e Engels, ao falar sobre política, destacam nesse poder político as disputas antagônicas entre duas classes componentes da sociedade em conflito permanente, a classe trabalhadora e a classe dominante. Apesar das diferenças dessas concepções, dessas discussões, o que há em comum entre elas é a centralidade da política na vida dos seres humanos, ou como diria Lukács, dos seres sociais. A filosofia africana, Ubuntu inclusive, diria: eu sou porque nós somos. Justamente porque o ser humano é um ser que só o é a partir dos outros e pelos outros. Portanto, a política como capacidade, ou como estratégia, ou como conjunto das relações que organizam essa vida em comum, essa vida em sociedade, é fundamental. Até problemas físicos, aparentemente individuais, como por exemplo uma doença, no caso o coronavírus, são permeados por causas e consequências sociais e políticas. Muito pouca coisa nos seres humanos são biológicos ou exclusivamente individuais. Portanto, a vida em sociedade é essencialmente uma vida política. O ser humano é essencialmente um ser político. Não há que se resolver individualmente problemas e questões que são sociais e políticas. E daí reside a importância, né, de se organizar politicamente. E isso não tem a ver só com partidos políticos ou eleições. Tem a ver com escolas, com associações de bairro, moradores, tem a ver com locais de trabalho, com sindicatos e um tanto de outros espaços coletivos e políticos da vida humana, da vida em sociedade. E aí o que isso tem a ver com a educação? Tem a ver primeiro que a educação não se resume ao ensino, né? Educação é sistema, é gente, é conflito, são processos. Educação é política, né? Política e praxis educativa. Portanto, a educação, né, quando pensa a política ou quando se pensa a partir da política, exerce inclusive um processo de disputa desse projeto de educação. A educação, inclusive, é capaz de promover transformações políticas a partir do engajamento das pessoas, das consciências, que transformam não só a si mesmos, mas a própria educação. E, sobretudo, né, o projeto de sociedade e de mundo que nós temos por construir,
politicamente. Então, qual é a importância da política? A importância da política é construir um mundo melhor, um mundo em que as pessoas e os diferentes possam encontrar soluções coletivas dentro desse caos absoluto da diferença. Então, essa diferença, através da política, pode ser equacionada, e a política é o lugar em que nós vamos refletir para onde nós queremos dar o destino da nossa vida, da nossa sociedade. Nós queremos assistir a 800 milhões de pessoas, sabendo que 800 milhões de pessoas passam fome no planeta. Isso não incomoda a quem está vivendo em sociedade, saber que tem 800 milhões de pessoas passando fome no planeta, enquanto que um percentual muito pequeno tem uma quantidade de dinheiro que poderia matar a fome de milhões de famílias. Então, essas questões, elas são do território da política. E a nossa omissão e o nosso afastamento da política é uma escolha política. Então, a omissão é uma escolha política. No momento que eu não quero participar do debate político, eu fiz uma escolha política. Por quê? Porque a política, nessa compreensão que eu estou me apropriando e que eu me baseio, a política o sentido da política é a liberdade. Então, partindo então do pressuposto, baseado no pensamento de Hannah Arendt, de que a política não é domínio, não se baseia na distinção entre governantes e governados, e nem é mera violência, mas a política é uma ação em comum acordo, ação em conjunto, sendo reflexo da condição plural do homem e fim em si mesma, já que não é um meio. Você que está assistindo, se você não gosta de política, eu peço, leia mais sobre o papel da política, o papel da organização política. Não fique preso só ao eurocentrismo. Busque a história da organização política dos maias, a organização política dos astecas, dos índios, dos nativos, dos africanos. Se interesse para ver como que as organizações políticas acontecem no mundo. Então, esse é o meu convite. Esse convite da primeira aula é dizer, venha curtir e ler sobre política, porque você vai ver que é um mundo fascinante. É um mundo que nos dá a possibilidade de entender que nós podemos construir a nossa história e dizer para que lado nós queremos ir. É o espaço da ação e da liberdade.